Exatamente com essa pergunta, né? Se os mormons são considerados seita ou não. Nesse momento, 15% está dizendo que sim, são, e 85% está dizendo que não. Então, você pode passar por lá e esse número pode alterar à medida que você passe lá e deixe o seu voto. Então, 4 minutos a partir de agora, pastor Paulo Romero, o senhor entende e vai defender que o mormonismo é uma seita ou não, é uma parte do cristianismo autêntico? Vamos lá, 4 minutos. Pelas palavras do Vitor e pelas declarações mormons, né? Literatura, as publicações. Aliás, eu queria deixar bem claro aqui que os verdadeiros inimigos do mormonismo são as declarações dos seus profetas, das autoridades gerais e das suas publicações. Esses são os verdadeiros inimigos do mormonismo, né? E quando você fala, e quando outros falam pelo mormonismo, eu acho que é um caso de esquizofrenia teológica, um caso de esquizofrenia doutrinária. Como é que vocês querem se passar por cristãos quando vocês atacam os cristãos? Isso aconteceu lá no início do mormonismo. Quem foi que deu o primeiro tiro? O teu profeta foi orar lá no bosque e ele perguntou para Deus a qual das religiões, seitas se unir, e a resposta foi: não te unas a nenhuma delas, porque elas são uma abominação diante de mim. E tem outro, por exemplo, no livro de 1 Nefe, você vai encontrar também, né? Que a igreja, o fundador dela é o diabo, que ela é uma abominação, é a meretriz. Então, o mormonismo sempre atacou o cristianismo, tá? E ainda que vocês venham hoje com um discurso proselitista, porque é proselitismo, no afã de ganhar adeptos, então vocês chegam com um discurso muito bonito de convivência, de cooperação. Mas nós estamos falando aqui de coisas mais sérias, né? Muito mais do que se unir em política ou então em obras sociais. Aqui nós estamos falando de valores eternos. Estamos falando de implicações da salvação da alma, de implicações eternas. Então, é muito ruim quando a gente ouve isso, mas o ataque sempre foi presente. Por exemplo, a doutrina da apostasia geral. Essa é uma doutrina que atinge, que ataca frontalmente, abertamente o cristianismo, né? De que a igreja, ela falhou na sua missão. A igreja de Jesus Cristo, ela deixou de existir, ela apostatou totalmente. Então a igreja só vai, né? Ela foi bem até com os apóstolos, talvez ali os seus discípulos, mas depois ela se perdeu. Então até 1830 não havia cristianismo na face da terra. O que havia era uma igreja do diabo, uma meretriz, né? Uma falsidade. Aí em 1830 a igreja é restaurada. Eu não creio que o mormonismo prega um evangelho restaurado. As evidências mostram, as provas mostram que o mormonismo prega um evangelho deturpado. É muita deturpação. Agora, quando você diz que a igreja fracassou na terra, vocês estão chamando Jesus de mentiroso. Porque ele falou em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pega, por exemplo, Hebreus capítulo 12, versículo 28. Ele recebeu um reino que não pode ser abalado. Então, entre a Bíblia e José Smith, eu recorro a Paulo em Romanos capítulo 3, se não me engano. Seja Deus verdadeiro e José Smith mentiroso. Seja Deus verdadeiro e o mormonismo mentiroso. Não tem outra forma da gente colocar isso, se nós formos apelar para a verdade. Se quisermos estar fundamentados na verdade. Então eu vejo isso. E tem outros textos que eu poderia citar para você, Efésios 3, 21. A ele glória na igreja, né, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Nunca houve uma descontinuidade. A Bíblia fala de fato em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que ali, nos últimos tempos, o Espírito expressamente diz que apostatarão alguns, não diz todos. A igreja mórmon vem e contraria a Bíblia. Okay. Aliás, o mormonismo é um grupo de contradições. Depois eu continuo. Ok. Eu não quero ver mais missionário sendo cuspido na rua. E nós, como líderes religiosos, temos essa responsabilidade de não deixar isso acontecer. Pastor Paulo Romero, você concorda que missionário apanhe na rua e seja cuspido? Não, eu nunca vi, mas não concordo. Nenhum cristão pode fazer isso. Não pode? Não, porque a Bíblia manda amar. E Jesus disse para amar até os inimigos. Exato. Eu não considero os mormons meus inimigos. Eu também não considero os evangélicos inimigos. Não considero. Tenha certeza disso. Agora, vamos lá. Vamos aqui passar para o pastor Paulo, porque
o Victor está dando um tom mais de questão da intolerância religiosa e tal, mas a questão aqui seria mais teológica, né, bíblica, mas vamos lá. Pastor Paulo está contigo. Bem, eu vim aqui, Victor, para defender a verdade, para alertar muitas pessoas que estão assistindo este debate de que heresias levam à perdição eterna. A prova disso está em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim como houve no meio do povo antigamente falsos profetas, também haverá no meio de vocês falsos mestres, falsos doutores, que introduzirão heresias de perdição. Então não é só adultério que leva para o inferno. A heresia também leva para o inferno. E me preocupo muito com isso. Eu vi, Victor, o seu vídeo anunciando a sua participação aqui na Musical. Teve uma coisa no vídeo que me incomodou muito. Não sei se você está me ouvindo, mas ele me incomodou muito. Eu quero ir lá na Musical. Eu estou muito animado para esse debate, porque eu quero falar muito da igreja, eu quero falar dos missionários. Aí eu fiquei triste com essa sua declaração. Porque eu queria falar dos missionários? Não, da igreja, dos missionários. Aí eu percebi que não apenas você, Victor, mas os mormons, eles não têm... o relacionamento não é com o Senhor, com a pessoa de Cristo. O relacionamento é com uma instituição. A lealdade não é a Cristo, a lealdade é a uma instituição. Eu não vim aqui para falar da minha igreja. Eu me converti na Assembleia de Deus. Eu nunca preguei a Assembleia de Deus em lugar nenhum na minha vida. Você não vai encontrar. Porque a Assembleia de Deus é a igreja verdadeira. Porque agora a igreja cristã da Trindade é a igreja verdadeira. Não, a gente não faz isso. Paulo escreveu, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, eu nada propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Você pega, por exemplo, Atos capítulo 8, versículo 5, Filipe vai a Samaria e lhes pregava Cristo. Então, Cristo é o tema da nossa pregação, ele é central. E vamos encontrar ainda em Atos 10, versículo 43, Pedro dizendo, dele os profetas falaram. Os profetas falaram dele. Os mormons querem falar de José Smith. Sim, como não? Eu vejo isso constantemente. Eu vejo isso constantemente. Você tem quase um minuto. Eu vejo isso o tempo todo. Eu assisto seus vídeos, não só os seus, mas de outros mormons. Então tem que defender um profeta indefensável. Você falou da morte dele aí. E os mormons defendem com unhas e dentes de que José Smith é um mártir. Tem até um hino no seu hinário, nem lá, o hino 14, louvemos, hoje ao profeta louvemos. Isso é uma blasfêmia, isso é totalmente antibíblico. Quando é que nós nos reunimos para louvar Isaías? Hoje nós vamos louvar o profeta Isaías. Hoje vamos louvar o profeta Jeremias. Isso está errado, Está errado. Agora, José Smith, ele não morreu como mártir, ele morreu num tiroteio. Você sabe disso, Que ele matou 2 pessoas, Lá na prisão em Cartago, ele disparou o seu revólver, tinha 6 balas, 6 cartuchos, 6 balas, 3 ele conseguiu, ele feriu uma e matou outras 2 pessoas. Quem conta isso? John Taylor, terceiro profeta e presidente da igreja. Enoteísmo. A crença de que existe um Deus principal, sem excluir a existência de outros deuses. Só que não é a nossa fé. Por que não é? Vou te dizer. Só o fato de vocês dizerem, os seus profetas Joseph Fielding Smith, não são... Prometo que eu vou concluir São 3 deuses separados. Isso você sabe. Sim, de fato isso mas vamos lá. Isso já mas é uma meia verdade. Isso já é politeísmo. Deixa eu concluir. Não é politeísmo, por quê? A adoração é a Deus, o Pai Celestial, tendo Jesus Cristo como Salvador e Redentor, e o Espírito Santo é o testificador. Então, são 3 funções Você está distintas. contradizendo os seus profetas. Não. Sim, senhor. Então eu vou ler para você. Não. Eu adoração ao Pai. No papel, mas então Cristo é o Salvador, ele é o mediador, como as Escrituras falam, e o Espírito Santo está testificando. Você encontra diversas afirmações que talvez digam alguma coisa ou outra, mas nem tudo é canônico. Ok, pastor Paulo. Veja bem, e vai muito além disso. Isso é hinduísmo. O hinduísmo também tem milhões de deuses, mas tem um Deus principal, que é o Deus Brahma. Agora, quando você traz à tona o enoteísmo, não foi nem eu que trouxe, você está admitido. E a realidade é essa. Para enriquecer o debate. Todo bebê mormon que nasce, ele é um Deus em potencial. Ele um dia poderá vir a ser Deus. E essa está na sua crença. É o que a Bíblia diz. Vós sois deuses. Não, peraí.
Você citou o Salmo 86, versículo... Não, E 86, João 10, não, 34. Salmo 82:6. 82:6. Né? Vós sois deuses. Isso. Leia o versículo seguinte e o seu argumento cai por terra. Não, ele estava como homem morrereis, de fato. Ele estava sendo Não, irônico, mas o argumento cai por terra. Não cai. Não pode ser Deus verdadeiro Não ali, cai. porque como homens morrereis. Não- Isaías 44:6. Sim. O Deus da Bíblia diz, não há outro Deus além de mim. Não se formou outro Deus antes, não se formou Cara, depois, eu sei. Isaías 44:8. A outra rocha que eu conheço, não há outro Deus além de mim. Agora, veja o que diz Jeremias 10:11. Os deuses que não formaram os céus e a terra perecerão. Os deuses do mormonismo formaram o céu e a terra? Deixa eu só... Os deuses, os mormons que atingiram a divindade, eles formaram os céus e a terra, eles desaparecerão. Então a doutrina de Deus que vocês pregam, ela contradiz a Bíblia. Não há outra rocha. O Deus da Bíblia não conhece outro Deus. E o mormonismo chega dizendo, existem milhões de deuses. Ué, e o que diz lá em Salmos 82:6? Eu acabei de É o Nossa, texto que ele deuses. acabou de... Acabei de responder. Salmos 82:6. Eu acabei de responder. Está dizendo deuses. O texto bíblico é verdadeiro, eu creio na Bíblia. Isso eu já expliquei, já foi explicado. Eu queria falar também de uma coisa muito séria no mormonismo, que é a questão do racismo. A história mórmon é uma história racista. As doutrinas mórmons são doutrinas racistas. E você sabe disso. Por cerca de 150 anos, a igreja mórmon deixou de fora os negros do sacerdócio. Liberou agora, né? Liberou Agora, em 1978. Agora, quando os mórmons vieram para o Brasil, eles foram evangelizar lá para o lado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por quê? Porque é o alemão. Inclusive, a igreja mórmon usava a língua alemã para evangelizar. E aí, com o perigo do fascismo lá na Europa e nazismo, o presidente Vargas proibiu o uso da língua alemã. E aí os mórmons tiveram, então, que usar o português. E como existe uma mistura muito grande aqui no Brasil, você não sabe, a pessoa é branca. Pode até ter olhos verdes e azuis, mas a ascendência africana, os mórmons tiveram um problema muito sério. Então os missionários mórmons eram instruídos, quando chegasse numa casa, pedir álbum de fotografia, examinar bem, olhar para a forma do rosto, do nariz, né, e do rosto da pessoa, para não misturar o sangue africano com o mormonismo. Né? E aí o que aconteceu? O mormonismo foi crescendo, porque agora a evangelização era em português, e em 1978 foi inaugurado o primeiro templo aqui em São Paulo, na Avenida Francisco Morato. E aí o presidente da igreja aqui no Brasil comunicou com Spencer W. Kimball, que era o presidente da igreja na época, o presidente geral. Olha, temos um problema no Brasil. Muitas pessoas que ajudaram na construção do templo, se sacrificaram, são pessoas negras. E nós não podemos deixar mais essa gente assim. E aí houve uma pressão muito grande. É interessante como as pressões elas funcionam no mormonismo. Por exemplo, mormonismo é poligamia. José Smith teve dezenas de esposas, Brigham Young também. Mas em 1890... Mas você está entrando em outro assunto. Não, pastor. eu quero tratar disso. Deixa eu tratar do racismo. Eu quero tratar disso. Mas vamos por partes, deixa eu terminar. Se você tratar dois temas, aí vai então, ficar difícil para responder. Deixa eu concluir. Fala do racismo, porque eu quero responder sobre o racismo. E aí, em 1890, houve um manifesto, né? Não pode mais poligamia. Por quê? Porque o governo americano pressionou a igreja mórmon. Então eu quero mostrar para você como é que funciona a revelação no mormonismo. Pressão de fora, mais aceitação de dentro é igual revelação. Eu vi essa afirmação. Então, eu quero demonstrar mais uma vez, eu lamento, falei para o Vitor aqui no intervalo, que o que me preocupa, Vitor, é a salvação da sua alma. Porque eu falei no início aqui de heresias de perdição. Ninguém vai para o céu por pertencer a uma igreja A ou B, e muito menos a igreja mórmon. Nós somos salvos pela fé em Cristo. O que cada ser humano precisa é ter um encontro de salvação com Deus através de Jesus Cristo. Não o Jesus dos mormons, mas o Jesus da Bíblia. Filho de Deus e Deus do Filho. Aquilo que a palavra de Deus... Jesus é de todo mundo, pastor. Não. Jesus não é. Ele é. Ele veio para todos. Não. Olha, o Jesus do Espiritismo não é o Jesus da Bíblia. A expressão dele é para todos. O Jesus do Espiritismo não é o da Bíblia. O Jesus da Testemunha de Jeová não é o da Bíblia. Você pode falar 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Eu creio em Cristo, mas não é o Jesus da Bíblia. O Jesus dos Adventistas do sétimo dia não é o da Bíblia. Então é o Jesus da Bíblia revelado, as Escrituras. Ele mesmo disse, examinai as Escrituras porque elas falam de mim. Vitor, eu lamento,
pela situação em que você se encontra. Eu já orei por você e vou continuar orando por você e por muitos que estão assistindo o programa, para que Deus convença vocês, porque eu não vou convencer. Eu posso falar, trazer informações e tudo, mas quem convence, quem abre os olhos é o Espírito Santo. E como ele abriu os olhos de muitos mormons que deixaram a igreja mórmon para viver uma vida de comunhão com Deus através de Cristo, eu creio que ele poderá fazer isso na sua vida e na vida de outros também. Bom. Amém? O livro de Mórmon não pode ser comprovado cientificamente, geograficamente, arqueologicamente, do ponto de vista cientificamente. O livro de Mórmon é uma farsa, ele é uma ficção. Isso aí, a crítica já levantou tudo isso, os apologistas já levantaram tudo isso. Agora, como é que você vai saber que o que você está ouvindo é a palavra de Deus? Um bom exemplo vem lá de Atos, capítulo 17, versículos 11 e 12, quando Paulo chega em Bereia. A turma lá de Bereia foi ouvir o apóstolo Paulo com os rolos das escrituras nas mãos. E Paulo chega com um currículo enorme. Ele foi até o terceiro céu. Ele teve um encontro com Jesus lá perto da cidade de Damasco. Ele é um doutor, né? Mas a turma conferia nas escrituras se o que Paulo está dizendo era verdade ou não. Aí ele continuava. Bateu, tá aqui, bateu. Agora, quando você compara a Bíblia com o livro de Mórmon, é impossível você dizer que é a mesma coisa ou que ensina a mesma coisa. Eu rebato de novo, é uma contradição o tempo todo. Né? E eu fico assim pensando, né? Até conversei com o Victor sobre isso. O que você vai fazer com tanta informação? Porque ele tem as informações. Né? Eu, por exemplo, nós tivemos aqui nas eleições municipais um candidato que ele apresentou um documento falso. E no meu círculo de amigos e de irmãos em Cristo, muitos iam votar nele. Mas depois que saiu aquele documento falso, a turma me procurou. Pastor, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito. Quando você tem uma coisa falsa diante de você vai insistir com aquilo? Impossível, impossível. Graças a Deus que há mais de 52 anos eu abracei a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, infalível, eterna, inerrante. Essa sim, né, eu posso confiar, o firme fundamento da fé. Agora, quando você tem erros do livro de Mórmon, erros grosseiros, como é que você vai continuar preso nisso? Essa questão de convivência, podemos fazer muita coisa em comum, isso me soa mais como Rotary, como Lions, né? Vamos tudo aqui junto, é um clube, né? O Victor propõe um clube, eu proponho a salvação em Cristo, né? E é muito importante que os mormons entendem que Jesus morreu por eles, não José Smith. Que a salvação para os mormons está na palavra de Deus, em conhecer a Cristo através da Bíblia. Sabe por quê, Victor? Quando alguém crê no Jesus errado, essa pessoa embarca numa salvação errada e vai desembarcar num céu errado. Vai ser muito triste para todo mundo que está fora de Cristo, porque não existe tragédia maior do que morrer fora de Cristo. E as doutrinas do mormonismo contradizem a Bíblia, até mesmo lá no tocante à vida eterna, que vão ser deuses também, os 3 graus de glórias, que não deu tempo de falar, os 3 graus de salvação, reino celestial, terrestrial, celestial, hoje não deu tempo de falar. Mas que Deus ilumine o seu coração e o coração de todos que estão ouvindo para que creiam em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não existe felicidade, não existe certeza, não existe verdade fora da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. O próprio Jesus disse isso orando ao Pai em João 17, versículo 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, que Deus ilumine a sua mente. E as informações a gente traz, mas isso ajuda até um certo ponto. Dali em diante, só o Espírito Santo, como fez na minha vida, para revelar Jesus Cristo na sua vida e na vida de todos que estão nos assistindo.